Hoje eu quero falar de um assunto que talvez você não saiba, talvez você nunca ouviu falar, talvez você não tenha entendimento, mas talvez você já ouviu falar alguma coisa a respeito. Pessoas que crescem em lares disfuncionais desenvolvem algumas habilidades. E uma delas, que no meu ponto de vista se torna libertador depois que a gente entende, é a leitura de ambientes e pessoas. Eu ouvi muitas vezes na minha vida as pessoas falarem assim pra mim: nossa, mas você só vê o lado ruim. Nossa, parece que tudo que você enxerga é só ruim. Mas não é. Eu aprendi a ler padrões. Eu aprendi a ler pessoas. E a semana passada eu recebi uma pergunta de uma pessoa. A gente estava conversando assuntos aleatórios. E como eu já falei aqui, eu estou transicionando da faxina para terapia. Porque faxina foi o único serviço que eu achei que me devolveria dignidade depois do divórcio, depois da saída, né, do ex-marido de casa. Então eu comecei a fazer faxinas. E eu peguei uma turma conhecida, todas elas eram conhecidas, né, tinham ali uma convivência em comum. E em algumas casas eu saí, eu não consegui permanecer. E no começo eu ficava intrigada, tanto que eu permaneci em alguns lugares por mais tempo do que deveria. E essa pessoa me perguntou: mas por que você saiu da casa da fulana? E hoje, essa Viviane de hoje, né, do mês de abril de 2026, tem entendimento assim: tudo aquilo que não é compatível com a minha energia não vai permanecer na minha vida. Seja trabalho, seja amizade, seja paciente, seja quem for, não vai permanecer. Por quê? As pessoas falam assim: ah, mas você ficou fria. Não, eu não fiquei fria, eu fiquei seletiva. E a minha seletividade me permite estar em lugares que eu não me sinto ameaçada de alguma forma. Aí, para quem não entende, fica confuso. Mas para quem entende, para quem já teve esclarecimento, está lúcida no que está dizendo, como eu, é o seguinte: existem ambientes que te obrigam a encolher. Mas como assim? Hoje eu tô usando filtro, porque eu comecei com uma cara assim de urso panda mesmo. Porque desde o último vídeo que eu gravei, eu fiquei uns dias muito ruim. E hoje que eu tô conseguindo me reerguer assim, melhor, tô bem mais para estar falando sobre outros assuntos, tô com a cabeça melhor para falar. E aí, eu sempre gosto de sair para trabalhar, eu gosto de usar uma maquiagem, eu gosto de passar um batom. Eu sempre falo que o meu batom vermelho é minha marca registrada. E se eu tiver sem batom, pode saber que alguma coisa ali tá desalinhada, porque fora isso, eu estou de batom, independente de onde eu for. E eu comecei a perceber que eu comecei a me achar muito feia em determinadas casas. Eu chegava, me dava aquele peso, aquele desânimo, um cansaço, o dia não passava, parecia que o serviço não estava rendendo. E o peso, né? Como eu sempre trabalhei com energia, né, eu sempre senti peso em alguns lugares. E o peso, às vezes, não é necessariamente o espírito obsessor, não. Às vezes é um ambiente em que houve uma discussão, é um ambiente que está acontecendo algum problema. Às vezes é uma pessoa que não está bem naquele dia. E eu sinto esse peso. O peso significa o quê? Tem alguma coisa desalinhada ali. Não está alinhada com a minha energia. Aí alguém pode falar: ah, mas todo ambiente tem que estar alinhado com a sua energia? Tem. Porque se não tiver, eu não vou conseguir permanecer, ficar. Eu não vou conseguir permanecer. E se eu permanecer, eu vou adoecer. E foi o que aconteceu nessa casa. Por isso essa moça fez essa pergunta. E no começo eu pensava assim, falei: nossa, alguma coisa ali tá muito desalinhada, porque tá me adoecendo, eu não tô conseguindo permanecer. E era uma das casas que tinha, assim, das menores casas que eu trabalhava, mas era a que mais me cansava, me drenava. Eu chegava em casa esgotada. E eu falei: gente, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma explicação. Depois o tempo passou, eu arrumei outros lugares e continuei trabalhando. Só que de todas essas casas que eram em comum a convivência das donas, eu permaneci somente em uma. E não é nada pessoal, mas para mim estava desequilibrada a frequência energética. Então não valia a pena eu permanecer ali, porque eu realmente adoeci fisicamente.
E eu passei assim uma temporada que eu custei a me recuperar. Porque quando o emocional da gente é atingido de alguma forma, o corpo não aguenta aquilo que está sendo enviado para dentro do corpo da gente, que no caso é uma energia mais pesada, o corpo físico reage. E como que ele reage? Adoecendo. Ou seja, o emocional pode te adoecer fisicamente. E ela me fez essa pergunta. E eu falei, olha, hoje a minha resposta é a seguinte. Não é que ela é uma pessoa má, não é que é uma pessoa tóxica, mas não é uma pessoa que estava equilibrada com a minha energia. E quando acontece esse tipo de situação, o motivo é assim. Eu sempre gosto de batom vermelho, eu sempre gosto de uma maquiagem, eu gosto de fazer minha unha. E quando eu estou bem, eu estou alinhada com aquele ambiente, com aquelas pessoas com quem eu estou convivendo, eu consigo fazer isso tranquilamente. Mas quando eu não estou alinhada com alguma coisa, a primeira coisa que sai da minha vida é o batom. Porque para mim o batom simboliza assim, uma energia de vida, uma alegria, um estado emocional bem. E como vocês podem ver, eu tô sem fazer a unha, tô sem batom, tô sem maquiagem. Porque realmente tem algumas coisas que estão desalinhadas nesse momento em questão de trabalho. Então, eu não vou me permitir estar em lugares que me adoecem. Como eu já coloquei aqui o vídeo do idoso narcisista, que verdadeiramente é narcisista, não é um diagnóstico sugerido, uma impressão minha, não. Ele é narcisista. Por quê? Porque eu convivi com mais de 20 anos. Então eu sei o padrão deles. E não é fácil de me enganar, não. Eu posso, às vezes, até não identificar de primeiro momento, mas daí a pouco o comportamento da pessoa, a energia da pessoa vai denunciar o que ela é. Então é sobre isso. Não permita estar em ambientes que te adoecem, que tiram de você a sua identidade. Porque em alguns lugares eu estive que, assim, tudo que eu comentava a pessoa não concordava, né? A minha opinião, às vezes a gente não conversa normal mesmo, a pessoa falava algo, eu dava a minha opinião, mas eu não concordo, eu não penso, eu acho que você tá errada. Tá, gente, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua linha de pensamento, não quer dizer que eu penso assim, que todo mundo tem que pensar, não é sobre isso. É sobre respeito. Porque se você não respeita o limite do outro, a opinião do outro, infelizmente você tem uma tendência a ser uma pessoa tóxica, abusiva, dona da razão, e são características de pessoas narcisistas. Então, assim, não é só narcisista que pensa desse jeito não, tá, gente? Tem pessoas que são más, normal mesmo, e não são narcisistas, né? Tem pessoas que têm ali um comportamento ruim, um comportamento abusivo, mas não necessariamente é narcisista. O que caracteriza o narcisista é a falta de empatia, que ele não tem nenhuma. Ele pode te ver chorando lágrimas de sangue, que ele vai olhar pra você e falar que você é dramática. Ele vai te olhar e falar que você tá com frescura. Então, assim, não é que se a pessoa não discorda, não concorda com a sua opinião, se a pessoa nunca tá de bom humor, é um narcisista, não. Não, tem características específicas e, como eu falo, eu conheço o padrão. Então, quando eu falo que uma pessoa eu não estou deduzindo, eu estou lendo um padrão narcísico, né? Mas sobre o ambiente, eu percebi também que em determinados ambientes você não cresce profissionalmente, você não consegue sair daquela condição. E infelizmente, ser faxineira é uma condição que o povo ainda entende como assim, uma condição medíocre. É uma situação humilhante você tá ali limpando a casa para uma pessoa. Não, é um estado de luxo. Porque se a pessoa tem condições de te pagar o preço que você pede, é porque a pessoa realmente tem consideração pelo seu trabalho. Mas uma pessoa que chora preço, que reclama de que tá tudo caro, que reclama do serviço que não foi feito no dia dentro do prazo que você deu, é uma pessoa que não valoriza seu serviço. E é exatamente esse tipo de ambiente que drena a gente, né? E tem mais assuntos sobre essa questão aí, mas por enquanto é só isso. Fica atento se você não está adoecendo no ambiente que você está trabalhando, porque a doença pode estar emocionalmente dentro de você, mas o seu físico vai reclamar.